Bem, pessoal, então dando continuidade à nossa aula sobre as questões africanas e a temática da igualdade e da segregação racial, eu quero comentar com vocês agora a respeito de um movimento muito importante que surgiu nos Estados Unidos, que vocês já devem ter ouvido falar, que é os Pantera Negra, né? Os Panteras Negras, eles surgiram como um movimento negro norte-americano com um objetivo claro de lutar contra o racismo, a segregação racial e principalmente a violência policial que já era vista nos Estados Unidos nos anos 50, 60 e que acabou tomando proporções gigantes com a luta que se processou com esse grupo organizado. Os Panteras Negras tinham alguns símbolos assim muito interessantes. Um deles era justamente o cabelo Black Power, a luvinha preta em uma das mãos, né, como símbolo realmente de resistência. Aqui a gente vê outras imagens, né, eram uma forma de organização ainda que foi se constituindo e consolidando ao longo dos anos, mas que a intenção era proteger as pessoas negras dessas reações segregacionistas e lutar por direitos de igualdade para mudar as leis constitucionais, impedir que a segregação ela continuasse ou que ela permanecesse em lei, né, fazendo com que esses povos negros eles não tivessem o mesmo acesso aos direitos que as pessoas não negras, né? Bem, o movimento dos Panteras Negras, a história do movimento dos Panteras Negras, ela é muito valiosa para a história norte-americana, principalmente porque foi ela que deu origem às legislações garantistas, né, que conseguiram proteger de alguma forma esses grupos étnicos e favorecer o enfrentamento dessa violência policial e do segregacionismo que existia nos Estados Unidos e, como a gente pode perceber agora com os protestos em relação à morte do George Floyd, que existem até os dias de hoje. Talvez não institucional, não legal, porém, né, ainda é muito presente no seio da sociedade. Né? Além de fazerem os protestos e tal, chegou um momento em que os Panteras Negras eles começaram a se armar, né, não reconhecendo as forças policiais como forças capazes de assegurar a segurança dessas pessoas. Então, eles mesmos acabaram se armando e, né, para tentar conter essa violência que assolava e assola até os dias de hoje, né, os grupos étnicos nos Estados Unidos. O símbolo da mãozinha ali, Panteras Negras. Essa imagem aqui ela é muito valiosa porque ela vai falar sobre um momento acho que é a Copa do México que acontece, e aí esses daqui, eles entram descalços no pódio, eles fazem o gesto, levantam a mão ali e na época as confederações lá de esportes acharam um ato atentatório, tiraram a medalha deles e tal. Foi um caso assim, porque os Panteras Negras foram considerados durante bastante tempo como um grupo paramilitar, né? Justamente porque eles pregavam uma certa violência. Vejam, os negros foram tratados com violência. Quando eles reagem com violência, aí é um problema, porque aí eles são radicais, né? Mas ninguém fala, por exemplo, da Ku Klux Klan, que foi um, um movimento branco, vocês já devem ter ouvido falar. Eu costumo falar para os meus alunos que é o Zé Gotinha do Mal, né? Porque os caras, eles foram legalizados nos Estados Unidos até início do século,
né? Depois que eles acabaram caindo na ilegalidade, depois eles voltam a ser legais, depois caem de novo na ilegalidade, mas enfim, eram grupos de supremacia branca, né? Que iniciaram um grande projeto ainda no século XIX de expulsar e matar e arrebentar aqueles que fossem negros ou que se casassem com negros ou tivessem filhos com negros, negras, enfim. Né? Então, a Ku Klux Klan, ela, se a gente for pensar a rigor, ela é o início, é o pontapé inicial para que grupos negros eles se armassem e respondessem a essas agressões. Vejam, por exemplo, um protesto branco nos Estados Unidos, ó, dizendo, isso daqui é nos anos 50, eles dizem assim, ó, a mistura racial é um comunismo. Parem com a mistura racial. A mistura racial é como, né, patriotas com as bandeiras norte-americanas e tal, todos brancos, reacionários, dizendo que os casamentos interraciais, eles eram coisas de comunista, né, que eram coisas ruins, que eram coisas que não, enfim, né, coisas absurdas da mente das pessoas. Aqui também é um cartaz que diz que as pessoas eles querem apenas brancos na nossa comunidade, né? Então, se fosse nos dias de hoje, um cartaz desse seria totalmente ilegal, contra as leis, porque hoje as leis elas garantem igualdade, tolerância, respeito, né? Com, e as liberdades, uma coisa importante de se entender é que as liberdades individuais, liberdade de expressão, por exemplo, que muitas pessoas acabam invocando no sentido de, de tentar proteger aquilo que você pensa. Ah, eu sou racista, eu tenho liberdade de expressão. Veja, liberdade de expressão, ela tem limitações, né? Ela tem a limitação de não ofender e não injuriar e não caluniar, não difamar o outro. Então, a minha liberdade de expressão ela não é absoluta. Isso é algo importante a se dizer, né? A liberdade de expressão ela tem um limite e o limite é o outro. Até onde eu posso me expressar livremente? Até o momento em que essa minha expressão ela não ofenda o outro ser humano. Né? Até porque para a gente viver em paz social e ter um ambiente harmônico, de coletividade harmônica, a gente precisa ter esses limites, né? Vejam essa imagem que interessante, é um teatro para pessoas de cor, então você tinha o teatro para pessoas brancas e teatro para pessoas de cor. Aqui a mesma coisa aqui já é na África do Sul, pessoas europeias somente e as pessoas não europeias, né? Então você tinha entradas diferentes para evitar a mistura ali na sociedade. Imagine um casamento interracial. Mas a história disso, onde que isso se inicia, né? Quando a gente pensa em racismo e preconceito racial, certamente a gente tem que remeter a uma história do Brasil que começa na história da América, que começa lá no século XVI, quando as Américas começam a ser colonizadas, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E aí a mão de obra utilizada aqui é a mão de obra escrava trazida da África, né? O africano aqui no Brasil, vou falar mais especificamente do Brasil por ser a nossa questão histórica aqui, a mão de obra africana no Brasil, ela era tratada como a mercadoria, né? Era compra e venda de escravos, um negócio hiper lucrativo para o europeu colonizador, que ia fazer o tal do comércio triangular, ia até a África, comprava a preços muito baixos os escravos, os homens escravizados, os homens africanos que estavam sendo escravizados, eram trazidos para a América em navios chamados navios negreiros, e aqui na América eles eram espalhados por todo o continente, separando famílias, eram rebatizados e eram destituídos de
toda e qualquer história, memória e vínculo com a sua terra. E aqui eles foram sendo usados como mercadoria, eram leiloados, vendidos, trocados, doados, perseguidos, estuprados, torturados, ofendidos, açoitados, né? E toda essa história, ela gerou o que hoje nós temos na sociedade, que ainda é esse pensamento de que o negro tem um status de sociedade menor do que o branco, né? Porque a gente ainda tem esse pensamento europeu, um pensamento de que somos superiores, né? De que o branco é superior ao negro e que o negro ele é menor dentro da sociedade. Essa imagem aqui, a gente tem muitos livros didáticos de história, de geografia, essa imagem que são as formas de castigo, né? Então era usada essa máscara com ferros no pescoço e cadeados gigantes, que não impedia o trabalho, as mãos e os pés ficavam livres, mas impedia de falar, impedia de beber, impedia de comer, né, como forma de castigos. E os castigos eles eram variados pelos motivos mais absurdos, mais torpes possíveis, que era, por exemplo, acordar tarde, quebrar meia dúzia de ovos, né? Responder mal, qualquer bobeirinha, ou das menores ou as maiores, era motivo de castigo, né? A gente vê essas imagens assim e fica pensando, né? O ser humano aqui, que na época não era considerado como ser humano, mas é um ser humano, o ser humano servindo aqui ao branco rico, né? Como um carregador no lugar do animal ali tá o ser humano, né? Essa questão de castigos, assim, ela tinha uma função muito interessante, cruel, mas interessante, que era a ideia de exemplo, era exemplar os castigos. Essa também é uma imagem muito famosa que está em muitos livros didáticos. Então, em praça pública, o cara era amarrado ao tronco e ali ele era açoitado, passava-se sal, deixava o cara ali durante dias, né? Só tirava quando ele estava quase morto mesmo. E isso era visto em praça pública. A ideia era demonstrar para os outros o que aconteceria com os outros caso a atitude desses outros fossem parecidas, semelhantes com a atitude do que está sendo castigado aqui. Também não é incomum a gente encontrar imagens de próprios negros açoitando seus companheiros, que eram chamados capitão do mato, né? Que eram os caras que eram escolhidos pelos senhores como alguém de maior confiança, que perseguiam e delatavam, enfim, era o X9 ali da relação, né? Tinha alguns benefícios e por conta desses benefícios eles traíam, vamos dizer assim, a causa negra e se juntavam aos seus senhores como se isso realmente tivesse algum benefício para eles. Não tinham, porque eles também eram considerados escravos e assim seria para todo eterno sempre, né? Por uma questão de estatuto. Aqui também é uma imagem, acho que essa é do filme do 12 anos de escravidão. Tem vários filmes sobre essa questão do escravismo, né, no cinema. É muito interessante de ver. Nós vamos para a terceira parte, então, da aula, que eu quero comentar com vocês a respeito de um evento em especial, que é a história da família Mason nos Estados Unidos. Mas antes eu vou terminar com algumas questões de jornal aqui, que são também bem interessantes no período.